Queria, antes de mais, começar por saudar todos os presentes. Cabe-me dirigir, porém, uma saudação especial ao Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves, e ao Diretor do Centro de Investigação, Joaquim Veríssimo Serrão, e Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues, pelo convite. Uma palavra de agradecimento, igualmente, a todos os organizadores da cerimónia, ao público e aos convidados em geral, e a todos os oradores que me precederam. Queria igualmente felicitar o também premiado Dr. Jaime Ricardo Gouveia, de cujo trabalho podemos há instantes ter um vislumbre e uma impressão da sua elevada qualidade. Devo igualmente uma palavra de penhorado apreço à Quinta da Lagoalva, na pessoa do Dr. Manuel Oliveira, por patrocinar ambos os prémios deste ano. Por último, queria agradecer à professora Adriana Veríssimo Serrão o prazer de um caminho feito de encruzilhadas e encontros e que desde o meu mestrado me tem inspirado e estimulado. Foi com enorme honra e agrado que fiquei a par da notícia de que fui galardoado com um dos prémios instituídos pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. Mais do que salientar ou pormenorizar o meu trabalho, no breve tempo que disponho, julgo ser relevante observar o papel fundamental que cabe a instituições como o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. Creio que a sua missão não se esgota apenas em prolongar a memória viva do percurso académico e humano exemplares que foi o do professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, nem em elevar e divulgar a fecunda história e património arquitetónico e cultural deste município. Como todos sabemos, a época em que vivemos avulta em sobressaltos e em previsões das crises por vir. Estamos agora, dizem-nos, permanentemente instalados à beira de um precipício, na iminência de uma queda, condenados à vigilância e à guarda de tudo aquilo que nos mantém, mas que ameaça ruir. É nesta acessão que considero a importância de encontros, como a presente ocasião, em que o conhecimento, a discussão e a reflexão têm a ocasião de pontificar. Podemos, em conjunto, participar das sensibilidades e preocupações dos outros, mesmo que não cheguemos a respostas definitivas e cabais sobre os desafios que nos cercam. Acresce que o mundo da investigação sofre atualmente inúmeras pressões e fragilidades que tornam o tempo do pensamento, bem como aquele da pesquisa aturada, num privilégio cada vez mais raro e precioso. O estímulo oferecido pelo Prémio do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão tem, por conseguinte, o condão de dar respaldo e prestígio a investigadores que visam um reconhecimento para o seu ainda breve percurso. O meu sincero e profundo agradecimento. Por último, queria, em termos breves, expor as linhas mestras do ensaio submetido. Tal como o meu colega, aguardarei pela discussão mais aprofundada numa futura Assembleia de Investigadores. Este ensaio corresponde a um esforço de síntese da minha tese de doutoramento e reclama a continuidade analítica de um argumento que figura pela primeira vez na Ética Nicômaque de Aristóteles e é recuperado de forma distinta por dois filósofos contemporâneos, Hans Jonas e Alasdair MacIntyre. Ambos se debruçam sobre as consequências da modernidade como reflexo da perda do sistema aristotélico, nomeadamente na exploração da natureza desencadeada pela separação entre factos e valores e na legitimidade de uma filosofia da história vinculada ao progresso, através da perda dos fins da natureza humana e da legitimidade de se construir ativamente o tecido social qual sistema mecânico. A distinção aristotélica, feita a partir da identificação da tangencial proximidade entre as virtudes intelectuais da sensatez, a phronesis, ou o agir, digamos, e da técne, a perícia, ou o fazer, e a submissão desta última àquela na polis grega, e com as distinções odiernas entre o progresso moral e político, frágil e vulnerável, requerendo uma constante atualização por cada indivíduo, por outro lado, e o progresso científico e tecnológico, acumulável e exarável em leis e regras evidentes e objeto de cada vez mais recursos e capitais, dirigidos à construção de um futuro. Vivemos hoje, à mercê da exaltação dos poderes do engenho humano, à sombra das nossas próprias construções e artefactos. Reclamar uma avaliação, uma ponderação e uma deliberação coletivas que questionem a espontânea benevolência moral e social do progresso tecnológico torna-se hoje por demais evidente, mesmo num país que desde a geração de 70 se reclama do atraso industrial face aos seus parceiros europeus. Espero, numa futura oportunidade, explorar estas questões convosco.
Muito obrigado e grato pela vossa atenção. Vamos agora ouvir o administrador da Quinta da Lagoa, Dr. Manuel Oliveira. Minhas senhoras e meus senhores, peço desculpa de não saudar todas as autoridades, se me permitem, faço minhas as saudações que o Sr. Professor Martinho Vicente Rodrigues já oportunamente fez. É uma honra muito grande para a Quinta da Lagoa e seus acionistas e para mim, em particular, poder estar a usar da palavra diante de uma Assembleia tão seleta. Prometo não vos maçar e gostaria apenas de sistematizar o que vos vou dizer. Esta cerimónia é, antes de tudo, um louvor bem merecido aos laureados com os prémios distintamente atribuídos. Tenho a maior curiosidade de conhecer, mais em pormenor, os trabalhos premiados, pelo que tomei a liberdade de, abusando da generosidade do Sr. Professor Martinho, lhe pedir que nos proporcione esta oportunidade. Dada uma palavra sobre o que considero ser os protagonistas mais importantes, os premiados, permitam-me também uma palavra sobre a Quinta da Lagoa, que aqui represento e que decidiu patrocinar um dos prémios. A Quinta da Lagoa é hoje propriedade de 6 acionistas da família Campilho, 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres, uma das mulheres, se me permite, sua amiga. A igualdade de género hereditária ainda não é obrigatória. São 4 de um género e 2 de outro. Trabalhamos cerca de 6.000 hectares no Ribatejo e estamos a começar no Alentejo. Temos também uma área de equipamentos para rega, cobrindo o Ribatejo e o Alentejo, procurando ir ao encontro da problemática da gestão da água. Desenvolvemos também uma área imobiliária, potenciando ativos que são de nossa propriedade. Cultivamos a história. Isto fica a propósito num centro de investigação histórica. Tratei com a doutora Alice Lázaro, historiadora natural de Valcavalos, da elaboração de uma história da Lagoa. São 3 volumes como este e, para quem esteja interessado, oferecemos com todo o gosto um conjunto dos 3 volumes. Basta falarem à doutora Mónica Estrela, que fará o favor de me fazer chegar o pedido. Ao ler a história da Lagoa, sente-se o pulsar da história de Portugal. Isto pode parecer pretenciosismo, mas é verdade. Caminham passo a passo. Até espanhóis na Lagoa existiram no mesmo período em que dominaram Portugal. Os últimos proprietários da Quinta da Lagoa estão ligados à Casa Palmela, de que os atuais são descendentes. Casa Palmela, fundada pelo Duque de Palmela, expoente máximo, um dos expoentes do liberalismo, numa cidade como Santarém, com tantos heróis do liberalismo, e que agora comemoramos os 200 anos do início desse movimento histórico decisivo. Já que estou num templo sagrado e perante uma Assembleia interessada, deixem-me que vos projete um pequeno excerto do livro referido da doutora Alice Lázaro. A conclusão que espero que vos surpreenda como me surpreendeu a mim. Neste majestoso monumento, onde hoje, por amável convite do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, a Lagoa tem a oportunidade de patrocinar um ilustre investigador, neste mesmo lugar, em 1484, um dos seus distintos proprietários, Pero Danhaia, deixou a sua marca histórica. Vamos descobrir Pero Danhaia em Santarém,
numa reunião do Cabide da Ordem de Santiago, presidida por Dom João, já rei de Portugal, e na sua qualidade de mestre da dita Ordem, sabe-se que este capítulo teve lugar a 18 de 5 de 1484, no convento de São Francisco daquela cidade. Convento de São Francisco, Alagoalva, sente-se nele em casa, se me permite. Por outro lado, se fosse necessária uma demonstração do encanto da história, aqui a temos, abraçando diferentes épocas e unindo gerações. É a intenção dos acionistas e da administração da Quinta da Alagoalva potenciar estas raízes seculares e desenvolver atividades no domínio do turismo cultural e enológico, sobretudo. Essa é uma área de negócio jovem, a dar os primeiros passos, na qual queremos empenhar a segunda geração de acionistas. Deixem-me agora que vos dê uma palavra final, resumindo a razão pela qual a Quinta da Alagoalva decidiu assumir este patrocínio. Os nossos compromissos de sustentabilidade passam pelo forte empenho na sustentabilidade económica, mas não abdicamos de igual ênfase na sustentabilidade social e ambiental. A referência ética máxima, o arquétipo da nossa organização, foi a Dona Isabel Campilho, mãe dos 6 atuais acionistas. Foi ela que exigiu, pela primeira vez, férias para atividades onde isso parecia impossível. Pastores, boieiros, etc. Fui testemunha desses factos. O meu pai era feitor na Alagoalva e eu vi, quer dizer, não é possível, como é que é possível? Mas foi possível. Não é? Na Alagoalva tínhamos igreja, ainda temos, escola primária, médico, sociedade recreativa e férias oferecidas em casa própria, no Nazaré, para todo o pessoal e particularmente para os seus filhos, para os filhos do pessoal. Esta herança social é tão importante para a família como a herança patrimonial. Compreende-se assim que o patrocínio da Alagoalva mais não seja do que a continuidade de uma política que está na matriz genética da nossa organização. Dentro desta vertente social, desculpem-me a referência ao meu caso pessoal, mas seria desonesto se eu não fizesse. O meu pai era colaborador, feitor, apegão, da Alagoalva, numa herdade situada na Parreira, charneca distante do concelho da Chamusca. O seu patrão era o engenheiro Pedro Campilho, pai dos atuais acionistas, e a dada altura, aí por 1964, o engenheiro Campilho sugere ao meu pai que eu vá estudar para Santarém. Mas como, se eu não tenho possibilidade financeira? Diz o meu pai. Nós pagamos, respondeu ele. Não há problema, a Alagoalva paga, ele vai tirar o curso comercial e fica a substituir o encarregado atual do escritório, que entretanto se reformará. E venho eu para Santarém, cidade a que estou eternamente grato, pois nela abri os olhos para o mundo, quebrando algum isolacionismo a que a distância nos condenava naquele tempo. A Escola Industrial e Comercial de Santarém foi o meu apoio, ainda no lar Visconde de Serra do Pilar, onde ainda hoje me perco com frequência, mirando com os olhos da memória as saudades do tempo passado. Por isso, Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, tudo o que eu fizer, tão modesta quanto sinceramente, por Santarém, ficará sempre aquém do que Santarém fez por mim. Lembrar a Papelaria Silva, com todo aquele movimento, o Café Central, que eu apenas admirava, de fora, dada a vida austera que tinha que levar. E, sobretudo, lembrar a Ribachana, lugar de encontro da juventude dos anos 60. E, sobretudo, a plataforma, como hoje se diria, de encontro entre o campo e a cidade. Falta uma homenagem histórica a este templo, também empresarial, do século XX escalabitado. Aqui vi pela primeira vez, eu que dediquei a minha vida a empresas, vi pela primeira vez uma empresa a funcionar como uma orquestra. Como ganhei em 1970
o Prémio Governador Civil de Santarém para o melhor aluno do distrito, o que tinha melhores notas, nem sempre é o melhor aluno. Já nessa altura eu tinha consciência clara disso. E ganhei no mesmo ano o célebre prémio Dom Dinis da Sociedade Central de Cervejas, o Eugênio Campilho, o marido de Dona Isabel Campilho, na altura vice-governador do Banco de Fomento Nacional e homem que vinha da escola da meritocracia, deu a ordem a meu pai que eu devia ir para a economia, e assim aconteceu. Vejam quanto devo à Lagoa e quantos patrões faziam isto pelo filho. Desculpem. Toda a minha carreira profissional foi melhor exemplo da vertente social desta família não há, diria eu, ou este é um dos melhores exemplos. Toda a minha carreira profissional foi feita na administração de empresas, no grupo Queiroz Pereira e no grupo Campilho. E sempre lamentei que o mundo dito da cultura e o mundo dito das empresas vivam de costas voltadas. Penso, muito sinceramente, que há culpas dos dois lados. Por isso, aqui estou a empenhar-me para que a empresa Quinta da Lagoa venha ao encontro da cultura. Mas o universo da cultura e as suas academias têm que sair também do pedestal em que se instalam, às vezes numa enorme distância do pulsar da vida real. Estamos num tempo em que o ser humano unidimensional está condenado e por isso o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Segão, espalhado pelo mundo, é a afirmação da multidimensionalidade necessária. Pensa-se muitas vezes que o estudo da história é um ornamento decorativo. Ela pode ser de grande utilidade prática. 3 breves exemplos pessoais. Pelo estudo da história, posso conhecer a saga da imigração, com todos os dramas que a caracterizam. Pois bem, pela primeira vez o mundo digital permite-me ter um emprego fora e viver cá dentro. Será que já pensámos nesta oportunidade única que temos no nosso tempo que, como nunca houve outro, na minha modesta opinião. O importante é que dure. Venha então uma política de investimentos que ponha as comunicações no interior iguais às de Lisboa e veremos call centers e outras empresas a instalar-se no interior e aprová-lo com todas as consequências positivas daí resultantes. Segundo exemplos da história como guia do presente, como é que se evitavam fogos nas nossas aldeias, Sr. Professor Martinho? Colhendo o mato para a cama do gado e a carqueja para moscar os porcos. Como isso agora não é possível, mas se não houver interesse económico, é mais difícil remover essa biomassa. Como isso não é possível, vamos fazer pequenas centrais de biomassa que produzem energia para escolas, creches, arpis, etc. Um terceiro exemplo tem que ver com o que era uma segunda habitação no interior, sobretudo em tempos de peste. E deixemos de considerar a segunda habitação como um sinal exterior de riqueza, mas sim como esforço de muitos para se manterem fiéis às raízes e honrarem os seus antepassados. 3 exemplos tão importantes para o desenvolvimento do interior despovoado e que a história pode ajudar tanto. A história, como ciência social, é assim da maior utilidade e espero que este trabalho que premiamos, ligado às ciências sociais, se insira numa preocupação que considero fundamental. Ir tão longe quanto possível na busca da objetividade, libertando as ciências sociais da carga ideológica que elas se atrela a toda a hora. Se Lysenko e Mengel foram desmascarados pela inexorável evidência dos factos, é mais difícil de fazer nas ciências sociais, onde mesmo que não se consiga a verdade, se vá pelo menos eliminando o erro. Deixei intencionalmente para o fim a razão mais importante deste patrocínio. O meu muito admirado professor Joaquim Veríssimo Segão, figura tutelar do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Segão. A sua mística e a sua alma ribachana sempre me cativaram, tal como os seus escritos, mas não me cativou menos a sua verticalidade e a sua conduta de fidelidade a valores, hoje, infelizmente, tão ausentes.
Um mundo sem homens como Veríssimo Serrão fica menos habitável. Assim, com mais pura intenção, aqui fica uma sugestão ligada ao dilema que antes referi entre cultura e empresa. Por que não haver uma promoção das obras mais difíceis de obter do Sr. Professor? A relativa à importância da conquista de Santarém, por exemplo, que quer comprar e não encontra. E haver privados, palavra de que às vezes se tem tanto medo, a pagar a sua reedição. Desde já, senhores presidentes do Centro de Investigação e da Câmara, me disponibilizo agora, a título pessoal, para corresponder a esse objetivo que aqui proponho. Sou pobre, sem orgulho nem lamento, mas posso tornar-me rico se contribuir para que o trabalho árduo, minucioso e brilhante de Joaquim Veríssimo Serrão seja conhecido pelo máximo de pessoas. Muito obrigado a todos pela vossa paciência.